Olá, meu caro internauta, diletos, caríssimos irmãos e irmãs. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano, membro da Igreja Batista. Vou falar a última vez o ensino de Paulo sobre o divórcio, parte 4. O último vídeo sobre o assunto. Eu sei que é um assunto que a maioria dos pastores, dos crentes, não gosta de falar, mas é uma realidade. E eu quero deixar bem clara a minha posição, que sou radicalmente contra o divórcio, segundo a Bíblia. Ou por várias razões. Eu admito questão de violência, falta de amor, prostituição, imoralidade, que é o que está na Bíblia. Gostaria de ler Mateus capítulo 19, verso 5, que diz: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19, capítulo 5 e verso 6. O divórcio na visão de Paulo. O apóstolo Paulo trata diretamente sobre o assunto divórcio. Entre outros textos, o mais conhecido é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Sempre lembrando que ao abordar esse e outros aspectos do casamento, ele estava respondendo às perguntas enviadas pelos crentes de Corinto. E vale ressaltar o contexto, o pano de fundo, contexto histórico, geográfico, que Corinto era uma cidade de influência grega, cultura grega. E Corinto era uma cidade, como Roma, era uma cidade extremamente promíscua, onde a licenciosidade moral, o adultério, a prostituição, o divórcio, a lascívia, o pecado sexual estava aflorando. Nós não temos conhecimento, irmãos, amigo internauta, dessa carta dos Coríntios dirigida a Paulo. Só sabemos que existiu porque ele faz menção a ela. Talvez as seguintes perguntas contassem dela. Primeiro, pode um casal cristão ou crente se divorciar? Se um casal cristão se divorciar, homem e mulher divorciados podem se casar novamente? Um cônjuge crente vivendo com um incrédulo, não crente, para viver uma vida cristã melhor, pode pedir a separação ou o divórcio? E se um cônjuge que se converter e outro não, e o cônjuge não crente resolver desistir do casamento, o cônjuge crente ou cristão pode se casar novamente? Como escrevemos, não encontramos essas perguntas formuladas em 1 Coríntios 7, mas elas foram feitas a Paulo, apóstolo. E como Paulo e a Bíblia tratam dessa questão? Primeira pergunta: pode um casal se divorciar, um casal cristão? A essa pergunta Paulo deu uma resposta, um enfático não. Seu não está registrado em 1 Coríntios 7,10. Para não deixar alguma dúvida sobre esse não, o apóstolo usa a expressão dou este mandamento, mas não o Senhor. Ou seja,
Não era Paulo que estava falando, mas o Senhor. Paulo, ao dar essa instrução clara e incisiva, estava dizendo, em outras palavras, que o pacto do casamento, ou aliança, entre o homem e a mulher, deve ser encarado para toda a vida. Segunda pergunta: se um casal cristão se divorciar, homem e mulher, divorciados, podem se casar novamente? Respondendo a essa pergunta, Paulo dá sua orientação, também de maneira clara e indiscutível. Ele respondeu: se isso acontecer, que permaneçam sem se casar novamente, ou com outra pessoa, ou se reconcilie com seu cônjuge. 1 Coríntios 7:1. Ao usar o termo "mas se o fizer", Paulo estava consciente de que o casamento de dois cristãos sinceros poderia chegar a um impasse. Então ele orienta a igreja em dois sentidos. Se é impossível manter o casamento, podem se separar ou desquitar, mas que permaneçam solteiros ou procurem reatar a relação conjugal. Ou seja, Paulo até admite a separação, mas se porventura se separar, ele ou ela, que fique solteiro sem se casar. O que ele disse é que, não havendo possibilidade de continuarem casados, deveriam não se casar com outra pessoa, pois o casamento deveria ser para toda a vida. Romanos 7, 2 e 3. A terceira pergunta: um cônjuge crente vivendo com um incrédulo pode viver uma vida cristã melhor? Pode pedir a separação? Os coríntios fizeram essa pergunta num contexto de uma sociedade que viviam. Com a pregação do evangelho em Corinto, acontecia que apenas um cônjuge se convertia. Volto a dizer, a sociedade que Paulo viveu e escreveu as suas cartas, e Coríntios é uma delas, era extremamente sexualizada, a ponto de uma das palavras para se aplicar aos habitantes de Corinto, os coríntios ou corintianos, e não tem nada a ver com o time de futebol, é corintianizomai, ou seja, viver de maneira ou a moda dos coríntios ou corintianos. A palavra corinto quer dizer ornamento, ou seja, mantinham um casamento de fachada, mas não havia amor, não havia temor do Senhor, não havia respeito, e o marido, para honrar o nome de homem e de marido, desculpe a expressão, como dizia meu avô, honrar as calças, eles tinham amantes na rua, prostitutas cultuais, e voltava para o casamento. Mas Deus gosta disso? Aquele casamento, o divórcio já aconteceu nos seus corações e nas suas almas. Já estavam separados de corpos e viam de aparência. Mas Deus não queria isso. Deus quer preservar, quando Ele é contra o divórcio. E quando Paulo e Jesus falam sobre o assunto, eles têm na mente manter a santidade, a pureza do casamento. A relação do casamento, que é divina, é mandamento do Senhor. E Paulo dá um enfático não. Por quê? A vida cristã do cônjuge crente iria influenciar a vida do não crente, a ponto de trazê-lo a Cristo, bem como os filhos desse relacionamento. Paulo estava assim incentivando o cônjuge cristão a viver uma vida melhor no casamento. Após sua experiência de conversão a Cristo, suas palavras estão em harmonia e consonância
e esposada, comungada com a orientação de Pedro. 1 Pedro 3, 1 e até 2. Quarta pergunta: e se um cônjuge se converter e o outro não? O cônjuge não crente, o marido não crente, resolver desistir do casamento, o cônjuge, homem ou mulher, crente, pode se casar novamente após um divórcio ou separação? Aqui Paulo responde da seguinte maneira, irmãos: se o cônjuge, homem ou mulher, deseja realmente se separar, deixai-o ir. São palavras de Paulo, não são minhas. 1 Coríntios 7,15. Essa é a chamada cláusula de exceção paulina, ou privilégio paulino, para o divórcio ou separação. Jesus também deixou uma cláusula de exceção à imoralidade sexual ou relação sexual ilícita. Mateus 19, 9. Mas sobre a sua orientação acerca de novo casamento, ele, Paulo, apóstolo, não deixou muito claro os seus pensamentos. Conclusão: só na eternidade é que nós iremos conhecer realmente o que Paulo quis dizer com a expressão debaixo de servidão. Eu creio que deve ser o jugo, deve ser o fardo pesado se arrastando por uma longa relação que se estagnou, uma relação que ao longo dos anos entrou em decadência e já não resta mais outra alternativa, a menos que um dos cônjuges se converta ou que procurem ajuda espiritual, psicológica, terapêutica, ou um dos cônjuges morra, ou se reconciliem e voltem a harmonizar-se, a harmonia dos primeiros anos de casamento. A relação já se desgastou. Então, para evitar um adultério, uma prostituição, violência ou outra coisa qualquer e banalizar essa relação, Paulo admite-se um possível separação, não divórcio, mas que um dos cônjuges, ao de se separar, que fique solteiro. Nesse caso, Paulo não dá brecha para um novo casamento, apenas divórcio, separação e eles ficarem solteiros sem se casar. Mas se isso está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, dileto e caríssimo internauta, em nome de Jesus, peça misericórdia para a sua relação. Reate, pelo amor de Jesus. Relacione-se com o seu cônjuge, com a sua esposa, seu esposo. A Bíblia fala que é bom que o homem e a mulher não estejam só. Não é bom que o homem esteja só. Não é desejo de Deus para a pessoa ficar infeliz numa relação ou ficar sozinho infeliz e abrindo uma nova oportunidade para uma relação, para um novo casamento. Nesse caso, sim, eu concordo com o divórcio. Se não resta mais sombra nenhuma de dúvida, se todas as alternativas, se todos os instrumentos de ajuda para um casal, terapia, aconselhamento pastoral, psicológico, restauração do Senhor,
se não há mais caminhos. Em último caso, Paulo dá esse respaldo em 1 Coríntios 7, um segundo casamento. Que Deus abençoe e que você restabeleça essa relação conjugal com o seu marido, com a sua esposa. Meu irmão, minha irmã, há solução para o seu casamento da parte de Jesus. Peça a Deus um milagre, que Jesus de fato faça um milagre no seu casamento. Afaste o fantasma do seu casamento, o divórcio, a separação. Afaste da porta do seu casamento o divórcio, a separação, mas fique em harmonia. Seja feliz no seu casamento. Que Deus abençoe. Amém.